Oi, antes de você começar a assistir esse vídeo, vai lá no Telegram, procura Prof. Nilson Pita, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo diariamente para você se aprimorar na sua jornada. Um abraço. E hoje nosso tema é alavancando seu faturamento com procedimentos mais rentáveis. Que procedimentos mais rentáveis que eu vou falar com vocês hoje? Toxina botulínica, preenchimento cutâneo e microagulhamento. Esses são os procedimentos mais rentáveis que a gente tem aí para alavancar o nosso faturamento. Então, trouxe aqui uma série de brinquedinhos para falar para vocês a respeito. Olha esse, olha esse. Uma série de brinquedinhos aqui para a gente conversar a respeito do assunto de hoje. Tá bom? Então vamos lá. Eu aprendi uma coisa, que para a gente ter o cliente que compra um procedimento mais caro, mais rentável, você precisa também, muitas vezes a gente tem que conquistar esse cliente com um procedimento mais barato, mas com valor agregado. Vamos entender melhor isso. Por exemplo, eu tenho clientes que vêm na sua clínica para que a pessoa vem para sua clínica e ela quer fazer uma limpeza de pele, um procedimento simples. E muitas vezes a pessoa nesse momento está avaliando a sua postura para poder fazer um investimento maior. Nós temos hoje também uma série de clientes que vêm, por exemplo, fazer uma depilação a laser. Às vezes fazer uma área pequena e tal. E a próxima pergunta dela é: aqui faz toxina, aqui faz preenchimento, aqui faz microagulhamento. E muitas vezes ela se interessa por outros procedimentos a partir daquele barato. Então, uma situação que você precisa levar em consideração é que os nossos clientes, naqueles procedimentos que a gente considera mais simples, mais básicos, eles devem ser muito bem tratados. Porque se eles forem, eles vão procurar outros serviços seus e aí é a hora de você conquistar aquilo que você deseja, certo? Então, cuidado com isso. O Dani do Paraguai. Como vai, Dani? Como vai? Tudo bem? Milena, Luciana Lipisco. Como vai, minha colega farmacêutica, professora Luciana Lipisco? Clínica de Estética, Kelly Noronha. Como vai, Kelly? Milena. Então, gente, esse é o passo que você tem que dar. Fazer muito bem feito aqueles procedimentos que você considera barato. Uma vez PEN, uma massagem modeladora, uma drenagem linfática. Então todo esse contexto você deve levar em consideração para conseguir atrair mais o seu cliente, ok? Então, mas você consegue entender essa minha afirmação agora que eu te expliquei? Porque quando você faz esse procedimento mais barato, a pessoa se interessa por ele, né? Pelo seu espaço, pela estrutura. Muitas vezes ela vem ali para conhecer o ambiente, ver se é tudo muito bem limpo, se é organizado, se o atendimento é bom. Então ela chama a sua atenção para isso. Hoje em dia os nossos clientes, eles têm informação para todos os lados, né? Mas só que ele não é um especialista no assunto. Especialista no assunto sou eu, é você, não é? E esse controle não pode sair da nossa mão. Mas eles desenvolvem um estudo crítico a respeito de tudo e de todos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E gosta muito de testar o profissional. Algumas pessoas não sabem mesmo. Ela chega aqui e fala assim: eu quero fazer um botox aqui e tal. E aí você começa a explicar para ela que ali não é botox, que é um preenchedor. Ela fala: já ouvi falar disso também, não sei o que. Então é muito importante nesse momento você trazer para o seu cliente
a realidade do tratamento e a expectativa que ela deve ter em cima de cada tratamento. Olha, tem muitos clientes que eles saem de uma aplicação de toxina, ele acha que é imediato e que tudo vai mudar naquela hora. Então, eu já tive casos de clientes chegar na casa deles, ligar depois de 1 hora, 2 horas, olha, eu apliquei toxina e não mudou nada, o que eu faço da minha vida? Isso porque durante o tempo de uma aplicação de toxina, que é rápido, eu costumo fazer uma toxina, a toxina propriamente dita, de 5 a 10 minutos, eu faço o procedimento. A maior parte do tempo é conversando com a cliente, explicando a respeito, fazendo as marcações, tirando as fotos. Mas a aplicação propriamente dita, ela não dura mais que 5 minutos. Não precisa mais do que isso, mesmo indo devagar, com cuidado, utilizando esse aparelhinho aqui, ó. Esse daqui é um aliado, o Skin Cooler. Ele vai no freezer, ele é fácil de manusear. Então toda vez que no lugar onde eu fiz a marcação, eu venho aqui, ó, deixo ele 10 segundos e aí ele promove uma anestesia pelo resfriamento. Então isso traz para o nosso cliente também conforto, tá? Então ajuda muito e a pessoa percebe que ela está sendo tratada de forma diferente. Isso é importante. Não basta você ter a tecnologia. O cliente precisa perceber isso. Não é? Olha aqui, ó. Esse outro equipamento aqui é um venoscópio. Olha só. Eu faço as marcações da toxina na testa e ele de perto eu consigo ver onde estão os vasos. E assim eu evito de aplicar sobre um vaso e criar um hematoma. São os recursos que a gente tem. Esse, por exemplo, aqui, ó, o T-Viber, não sei se dá para você ouvir o barulhinho aqui dele, ó. Olha o barulhinho. Esse daqui é um aparelho que ele é um massageador. Então, conforme eu vou fazendo o preenchimento, ele está aqui do lado, ó. E ele vai vibrando. Ele vai vibrando enquanto eu estou deixando aqui o ácido hialurônico. Ele vai me ajudando a uniformizar a minha aplicação e também essa vibração aqui, ela diminui a sensação de dor do cliente. E isso acaba sendo muito agradável para ela, né? Então são os recursos que a gente tem que ter e apresentar para os nossos clientes para que você atraia, porque muita gente faz isso. Eu ouço aqui falar, eu já fiz isso com cirurgião plástico, não tinha essas coisas e tal. E ele percebe, faz a leitura e chama a nossa atenção para isso. Mas quando a gente fala de alavancar, na verdade, o que a gente quer fazer? A gente quer, com menos tempo, ganhar mais por hora. Esse que é o objetivo de alavancar, tá? Então, por exemplo, toxina botulínica, estava te falando aqui, vai. Então vamos pensar em meia hora. Tempo de você conversar, fazer a ficha de anamnese, fazer a marcação, tirar as fotos e finalmente fazer a aplicação de toxina. Mais ou menos isso. E aí você vai ter um procedimento que custa em média R$1.000, sendo barato, ele pode chegar a 1.200, 1.300, em meia hora de trabalho. E se você souber selecionar a toxina, se você souber selecionar a toxina adequada, aí fica mais bacana ainda. Por quê? O que eu considero uma toxina adequada? A toxina adequada é aquela que atende melhor as suas expectativas. Eu, por exemplo, quando eu compro a toxina, eu prefiro aquelas que têm estabilidade de 7 dias depois da diluição. Por quê? Necessariamente eu não vou ter todos os clientes no mesmo dia. Às vezes um desmarca alguma coisa, tem que ter uma flexibilidade.
Então eu uso aquela marca de toxina que me dá 7 dias de estabilidade depois de diluída, e isso me traz um custo-benefício. E agora, gente, depois desse cenário de pandemia, ou durante esse cenário de pandemia, ou essa readaptação, é mais difícil da gente fazer aquele famoso Botox Day. Então eu posso fazer a semana, né, do Botox, e assim, com uma toxina que tem essa durabilidade maior, eu consegui atingir o meu objetivo e o objetivo do meu cliente. Ou seja, eu compro um frasco com maior unidade, eu compro geralmente frasco com pelo menos 200 unidades. Com 200 unidades eu faço de 4 a 5 pessoas. Então, se a gente está falando em R$1.000 por sessão, 4 a 5 sessões dá de 4 a 5 mil reais. Então, alavanca ou não alavanca? Claro que alavanca. Então, aí você consegue ter uma margem boa, trabalhar menos e conquistar mais, não é? Então, se você pensa aí, às vezes quando eu falo aqui, ganhar 10 mil por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, na verdade não precisa nem trabalhar 12 horas por semana, né? Se você fizer 10 toxinas, meia hora cada uma, 5 mil reais, ou 10 mil reais, é fácil em 5 horas, se considerar meia hora por cada toxina, entendeu? Mas nem só de toxina vivem nós, né? Então a gente tem outros procedimentos, por isso que eu estendo o horário, mas é perfeitamente possível e fácil de atingir isso. Fácil não diria, mas fácil, você consegue escalar isso sim, depois de um pouquinho de experiência, de conhecimento. Deixa eu ver aqui o que estão me perguntando. A Nalva está falando, eu quero comprar também. Mas muitos comentários dizem que não atende de dia. O professor gosta desse venoscópio? Olha, Nalva, é assim. Depende da claridade da sua sala. Mas atende sim, atende de dia, atende qualquer horário o venoscópio. Porque na sala de procedimento, geralmente, você encosta ele na superfície. E quando você liga, você consegue verificar. Isso aqui é forte, ó, gente. É muito forte. Então, é uma luz muito intensa. Funciona bem. De repente pode ser de outra marca. Essa marca que eu tenho aqui, eu gosto muito dela. Fazer a diluição correta de uma toxina também, e fazer a diluição e depois aspirar, injetar as concentrações adequadas, isso faz muita diferença. E eu costumo dizer sempre que menos é mais. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, eu preciso ter aí uma substância na diluição correta e na concentração certa sobre o tecido. Cada região do nosso corpo, principalmente da nossa face, ela vai pedir uma concentração de toxina devido à atividade mais ou menos expressiva do músculo. Então, eu preciso ter esse tipo de preocupação com relação à minha toxina. Outro procedimento bem rentável são os preenchedores, né? Preenchedores cutâneos. Olha aqui, eu estou aqui com uma seringa, essa daqui é didática, né? Que eu gosto de usar de vez em quando. Eu acho que vocês já viram num vídeo essa face, né? Hoje eu conversando com uma colega e tal, falei para ela fazer um treinamento numa panceta. Mas vale para você ter como referência e treinar a sua mão, porque toda vez que a gente trabalha na face, além da vascularização normal, a gente precisa ter um toque especial. Então é esse tipo de equipamento aqui. Por exemplo, quando eu dava muitos cursos presenciais e tal, esse era um grande aliado para a pessoa treinar antes mesmo de fazer a sua aplicação, não é? Olha aqui, ó, esse daqui é uma face da marca Renova e ele vem também com
uma seringa de preenchedor. Na verdade a gente não usa preenchedor, você está vendo esse fragmentinho azul aqui. Esse fragmentinho azul é um gel que vem junto com o componente e aí você consegue trabalhar muito bem. Geralmente as pessoas gostam de trabalhar aqui, ó. Olha aqui, deixa eu pôr aqui e melhorar o ângulo para você. Aqui uma cânula, tá? Que você vai fazendo por retroinjeção, ok? E legal que aqui você vê a profundidade, né? Você faz aqui a marcação e entra, olha aqui, ó. Entra com ela lá, ó. Aí você vem com a retroinjeção tirando. Olha só que legal. Então, esse tipo de equipamento, ele é muito interessante para aquelas pessoas que falam assim, ah, eu tenho insegurança com relação a aplicar. Bom, é claro que aqui é um silicone, é maciço, mas dá para você ir tendo a noção de como aplicar, olha. Tá? Você sente aqui a condição de aplicação, falando de toxina. Essa cânula aqui, muita gente usa para fazer procedimentos com cânulas. Eu, por exemplo, quando trabalho essas regiões aqui, para mim é mais fácil trabalhar com agulha, eu prefiro, né? Muitas vezes eu corro risco da intercorrência com uma hemorragia ou um hematoma, mas eu prefiro, eu me sinto mais à vontade com a seringa e a agulha, porque eu consigo colocar a substância exatamente onde eu quero. A vantagem da cânula é essa daqui, ó, tá? A cânula, ela, como ela não tem aquele bisel, ela tem a saída aqui lateral, ó. Olha a saída lateral, não sei se tá dando para ver aí. E ela aqui na ponta, ela não tem corte, então isso facilita muito o processo, tá? Então o preenchedor também é um procedimento rentável, que você gasta em um preenchedor aí em média R$400, certo? R$400 e você cobra ali de R$1.000 a R$1.200. Então é um procedimento rentável também. Imagine você fazer 5 preenchimentos, são R$6.000, não é? Então é só você pensar quantos pens você vai precisar fazer para atingir esse valor. Um pen custa em média R$150, é mais ou menos 10 pen para um preenchedor. Então isso que é escalar, que eu chamo. Porque muitos de nós saem de uma área, seja farmácia, biomedicina, enfermagem, não é? Até mesmo odontologia. A gente sai de uma área que a gente quer, na verdade, ganhar mais. E não tem nenhum pecado nisso, né, gente? Na verdade, ninguém fez voto de pobreza. Eu, pelo menos, não fiz, né? Então a gente precisa, na verdade, ter essa condição de escalar o nosso faturamento, trabalhar menos, ganhar mais. E se você resolver trabalhar mais, né, que ganhe mais. Então eu falo que estou mostrando aqui para você que é perfeitamente possível você escalar R$10.000. Se você pensar num piso de um profissional, por exemplo, a minha categoria, eu sou farmacêutico, quanto custa quanto é um piso de um farmacêutico? Está por volta de R$3.600. R$3.600 é equivalente a 3 preenchimentos. Né? 3 preenchedores você faz esse valor. Então você ganhar o compatível a 3 pisos, trabalhando 12 horas por semana. Geralmente o farmacêutico trabalha 44 para conquistar um piso, 44 por semana para conquistar um piso lá no final. Então é uma oportunidade sim, e a gente tem que se valer dela e colocar na mesa tudo aquilo que a gente estudou, que a gente se dedicou e tudo mais, e efetivar isso de modo íntegro, sério, dando respaldo, sem fazer loucura. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá?
Eu te mostrei aqui os instrumentos que eu gosto de utilizar e no dia a dia a gente acaba utilizando sim. Eu tenho uma coisa aqui para falar com vocês. Tem mais um procedimento. Esses dias aqui eu tive uma reunião muito legal, muito importante, porque eu gosto de fuçar as coisas, sabe? Então, no começo do mês que vem a gente vai anunciar isso, mas eu fiz também uma representação, todo mundo sabe que eu sou representante da Biometil, e eu fiz uma representação, representa também toxina botulínica, preenchimento, preenchedores, e agora a gente também vai ter uma marca, a gente vai começar a representar uma marca de produtos para pressurizada e equipamentos para pressurizadas e rollers também, os infusions e tudo mais. Então aí daqui a pouco eu vou fazer uns vídeos para vocês para mostrar essas efetividades, que é uma coisa bacana, tá? A gente ter opção é bacana e sempre procurando qualidade com custo mais baixo, custo-benefício. Então a terceira opção que eu entendo como muito importante é o microagulhamento. O microagulhamento que a grande maioria do pessoal que está aqui no meu público faz com facilidade, não é? Que também é um procedimento que não é o preço de uma toxina, que custa lá por volta de R$1.000, R$1.200, mas também é um procedimento bacana, com um valor agregado legal, que fica por volta de R$390 por aí. Então você consegue também trabalhar muito bem toda essa dinâmica, sem ter muito que argumentar. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito desse contexto que a gente está trabalhando, só falar um oi aí, chamar, escrever aí a sua pergunta que eu vou te responder, tá bom? Quero te parar aqui um pouquinho para falar o seguinte, ó, você que está assistindo a live, está gostando da live, printa a tela, tira uma foto e me marca lá na sua publicação, que eu vou repostar a sua publicação, como a gente tem feito esses dias aí, tem ficado muito bacana, gostei disso. Eu agradeço aí as pessoas que respondem a esse meu pedido. Isso ajuda a gente até ficar mais tempo no ar. Se você está gostando dessa live, também convide um colega seu para participar, para vir aqui interagir conosco e tudo mais. Participe. Ontem eu falei para vocês a respeito do nosso grupo no Telegram, que é um grupo voltado para a jornada Estética Clínica Seu Negócio, que vai começar a partir do dia 29/6. E eu também quero agradecer que de ontem para hoje já são quase 100 pessoas no nosso grupo de Telegram. Pode falar para todo mundo, pode repassar as informações aí para o pessoal, aproveita durante esse tempo que a gente está disponibilizando. E também durante essa jornada eu vou também abrir uma comunidade no Facebook, onde você vai poder falar, o outro vai poder responder também. Eu vou estar mediando, na verdade, tudo isso que a gente está tratando com vocês, tá bom? Então, você conseguiu perceber aqui que eu falei para vocês de 3 procedimentos com valores agregados altos, que podem muito bem te performar aí um bom faturamento por mês. Toxina botulínica, R$900, R$1.000 a R$1.200 cada procedimento. Preenchimento cutâneo, de R$900 a R$1.200 por procedimento. Microagulhamento, de R$290 a R$400. Tem pessoas que até cobram mais, dependendo do tipo de roller que usa, a técnica que usa e tudo mais. Então, nesse contexto, você verifica que a gente consegue, na verdade, trabalhar muito mais com os nossos procedimentos e ganhar com isso, tá? É muito importante todo esse cenário.
Tá bom? Para microagulhamento eu gosto de deixar a dica, que é a dica da anestesia tópica, e eu também uso nos preenchedores, que é aquela dica seguinte, olha, na superfície do nosso corpo a gente tem um hidratante natural, que ele é produzido pela glândula sebácea, e ele se distribui com uma característica oleosa, e isso serve como proteção e ele dificulta a permeação das substâncias. Então, quando a gente quer usar um anestésico tópico para fazer um preenchimento, para fazer um microagulhamento, o que é interessante você fazer? Desobstruir os poros, como? Utilizando álcool 70. Por que álcool 70? Porque o álcool 70 ele é um solvente orgânico, ou seja, ele solubiliza essa oleosidade que tem na superfície da nossa pele. Então quando a gente faz aquela antisepsia com álcool 70, ela desobstrui também os poros, retira o excesso de gordura, e quando a gente aplica naquela superfície um anestésico, você consegue um poder de permeação maior. Por quê? Naquele orifício eu tirei a gordura e o meu anestésico na forma de creme ele consegue ir a camadas mais profundas da pele, tá? Então aí eu deixo por 10 minutos, depois eu venho com álcool 70 novamente, tiro aquele excesso de anestésico e coloco novamente uma nova camada de anestésico. Mas quando eu removo a primeira camada com álcool 70, o álcool 70 faz com que permeie ainda mais o anestésico. E aí venho com mais uma camada. Então são duas camadas de anestésico, álcool, anestésico, álcool, anestésico. E por último, eu removo ela com o álcool 70. Ou seja, eu estou fazendo antisepsia e um processo de anestesia mais eficaz. Então, isso facilita muito o meu processo de microagulhamento, a minha aplicação de um preenchimento cutâneo, e também, olha, até para essa região de mucosa, esse tipo de procedimento, ele atende perfeitamente às nossas necessidades para dar mais conforto para o cliente, diminuir aí as nossas intercorrências, desconforto, o cliente até mesmo sair daquele contexto que a gente estava trabalhando antes. Uma coisa importante aqui que eu quero conversar com vocês é que é isso mesmo, no total de 20 minutos ele vai ter esse conforto. Porque às vezes a gente tem uma discussão a respeito de bloqueio, usar o bloqueio anestésico, não usar. Então eu geralmente faço a opção de utilizar o anestésico na forma tópica, e isso traz segurança para mim, traz segurança para o cliente e traz conforto. Então essa é a minha justificativa para isso. E tem alguém que quer entrar aqui para fazer alguma pergunta? Se tiver alguém que quiser entrar ao vivo e falar assim, eu quero fazer uma pergunta a respeito de toxina, de preenchedor, pode chamar aí que eu vou abrir e vou te responder direto, tá bom? Bom, então olha só, a gente conversou hoje a respeito de alavancar faturamentos com procedimentos mais rentáveis. E eu te falei também que o importante é você manter o equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Então, esse é o cuidado que você deve ter. Deixa eu ver o que a Heloísa está perguntando aqui. Qual a toxina e preenchedor o senhor representa e qual é a média de valores? Geralmente eu não falo muito dessas coisas nas minhas lives, né? Mas toxinas que eu represento, Botulift, Botulin, Xelmin e acho que são essas. Preenchedor quase todos, Renova, Perfecta, Princes, Hialurox. Aí tem uma gama de opção para todos os tipos.
Toxina geralmente depende, né, da quantidade de volumes. Por exemplo, a que eu uso, ela varia de 1.200 a 1.280 reais, que são as de 200 unidades. O preenchedor ele está ali de 350 a 400 reais, o preço de cada um deles. Olha só, deixa eu ver aqui a pergunta que ela fez. Qual anestésico que indica mais eficiente? Bom, com essa técnica que eu te ensinei de usar o álcool como um catalisador, entre aspas, do processo, você pode usar, por exemplo, um Dermomax a 4% e ele vai fazer esse efeito anestésico que a gente deseja, entendeu? Então não é tanto a potência de anestésico, mas sim o recurso e a forma que você faz com que a substância chegue à camada mais profunda da pele. Então, na verdade, essa técnica, ela propicia isso. Porque às vezes você usa, eu vejo profissionais usando anestésico, por exemplo, lidocaína 18%, com procaína 10%, um coquetel de anestésico, mas a pele não deixa se aprofundar cada vez mais, e aí você não tem o efeito anestésico.